Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Quero trazer para vocês hoje, nessa festa da conversão de São Paulo, que celebramos na nossa liturgia, quero trazer um pouco sobre a vida e o sofrimento de São Paulo por amor a Cristo, né? Ele que foi impelido a pregar o Evangelho se tornou apóstolo dos gentios, né? Daqueles não-judeus. É por São Paulo que a pregação chegou até nós. São Paulo que evangelizou a Europa, assim Portugal foi evangelizado, os portugueses vieram, os jesuítas, né, e evangelizaram o Brasil. Então nós somos frutos dessa evangelização de São Paulo, frutos diretos, né? E gostaria de falar sobre os sofrimentos de um evangelizador, de um apóstolo, né? A vida missionária, a vida de um apóstolo é marcada pelas cruzes e luzes, pelos sofrimentos, como o próprio Cristo já alertava os seus discípulos, né? Que o caminho era estreito, quando ele diz em Mateus 7, né? 13 e 14. O caminho é estreito. Também que era necessário os discípulos carregar a cruz. Em Mateus 16, 24, ele mostrava a seriedade, né, da caminhada e o quanto é complexo, né, essa caminhada, o quanto é difícil, né, quantas perseguições o verdadeiro cristão sofre para anunciar o Evangelho. Quero trazer para vocês os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. Paulo, que era perseguidor dos cristãos e a partir da sua conversão começou a ser perseguido pela causa do Evangelho. A vida de São Paulo não foi fácil, né? Foi açoitado, foi apedrejado, passou por diversas tribulações. Vou colocar aqui uma lista de 10 sofrimentos, dos maiores sofrimentos de São Paulo. Número 1, ele teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, né? Em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso, um fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz, né, de governantes injustos que queriam a sua cabeça, queriam matar São Paulo. Número 2, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, né? Em Atos 13, nós vamos ver isso lá, que vemos a conspiração dos judeus, né? Quantas perseguições sofreu por parte dos judeus, de mulheres e homens de alta posição da cidade, para expulsar Paulo da cidade, pelo simples fato de ele estar expondo o Evangelho naquele lugar. Em terceiro lugar, foi apedrejado quase até a morte, né? Em Listra. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, onde Paulo ele foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por aquela multidão e provavelmente ficou desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que ele já estava morto. Em quarto lugar, nós temos os açoites e prisões. Ele foi amarrado com os pés em um tronco, né? Lá na Macedônia, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos 16. Vemos que Paulo foi preso só porque fez o bem. Expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Em quinto lugar, foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vemos que Paulo ele sofre a perseguição pelos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, teve que fugir mais uma vez das mãos dos judeus que queriam a sua morte. Em sexto lugar, por pregar contra os falsos deuses, né? Paulo pregou contra os falsos deuses em Éfeso e ficou em meio a uma grande confusão naquela cidade, né? Quase foi morto também. Em sétimo lugar, em Jerusalém também é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso perseguido e quase morto. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Os judeus fazem aquela grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego, né? Os judeus incitam as pessoas e Paulo ele é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. Em oitavo lugar, preso e enviado a Roma. Sofre um náufrago em Mileto, em Atos dos Apóstolos 27, né? São Paulo justamente foi preso, levado de navio até Roma. E nessa viagem, o navio que ele estava sofre um naufrágio devido a uma grande tempestade, né? Em nono lugar, na ilha de Malta, ele é picado por cobra venenosa. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, vemos que após se recuperar do grande naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa, uma víbora venenosa, e felizmente não morreu. Em décimo lugar, foi decapitado pelo imperador Nero. Então, Paulo foi até a morte, até o sangue, martirizado, testemunho do Evangelho. Apesar da Bíblia não narrar o martírio de Paulo, mas através da tradição da igreja sabemos que Paulo ele foi decapitado por Nero por volta ali do ano 67 a 68, né?
Bem provável, porque o imperador Nero ele foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos, né? Grande perseguidor dos cristãos. O próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele narra e faz uma espécie de resumo dos sofrimentos que ele passou como missionário para levar o evangelho, né? Ele diz muitas vezes me vi em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigo nos rios. Perigo dos ladrões. Perigos por causa dos meus irmãos de estipe, né, dos judeus. Perigo dos gentios. Perigos na cidade. Perigo no deserto. Perigo no mar. Perigo dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duro trabalho, numerosas vigílias, fome, sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isso sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Então aqui um pequeno resumo que o próprio Paulo faz dos seus sofrimentos, da sua luta em defesa do Evangelho, de anunciar e pregar o Evangelho. Então a vida do cristão não é brincadeira, mas é árdua. Os verdadeiros missionários são perseguidos e certamente essa é a marca do cristão, essa é a marca da igreja. A igreja será perseguida, mas jamais será vencida, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Assim nos afirmou nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Que a história de Paulo possa ser inspiração para todos nós cristãos.